Meu amigo, ontem teve pronunciamento do Lula. O Lula falou na televisão por longos 7 minutos, meu amigo. Depois de duas derrotas enormes no Congresso, o Lula me vai à televisão falar que tá tudo bem no Brasil, que não sei o que lá, que as medidas do governo. Olha, a minha visão foi que ele perdeu o tempo dele, tá? Ninguém prestou atenção no que o Lula tá falando. Tanto que a repercussão que teve na internet foi 0% orgânica, tá? Ainda mais, em véspera de feriado, né, as pessoas estão viajando, estão com seus planos aí, ninguém estava prestando atenção na televisão ontem. O Lula desperdiçou um pronunciamento e falou um monte de besteira. Eu sei que você, como uma pessoa sensível, uma pessoa que tem coisas melhores para fazer, jamais perderia o seu tempo assistindo o pronunciamento do Lula. Mas eu perdi o meu tempo para assistir aquela porca, perdi 7 minutos da minha vida que eu vou chorar para sempre, porque nunca mais vai voltar esses 7 minutos que eu perdi assistindo a porcaria do pronunciamento do Lula, e vou falar para você as merdas que ele falou lá. Não tem nada de útil. Saiba o seguinte, foi uma tragédia. Nem na rede social tá dando repercussão. Eles tentaram, tá? Fizeram aqui um monte de gente. O carro da pauta rodou feio. A Mind8 faturou ontem aqui com um monte de gente falando não porque o Lula vai para cima do Congresso e da elite brasileira. O Lula contra o sistema. O Lula está brigando com o sistema porque ele vai implementar a escala 6x1, ou vai acabar com a escala 6x1. O Lula ficou 20 anos no poder e agora, 6 meses das eleições, é que ele vai tirar a escala 6x1. Por que não fez antes? O Lula é o sistema, meu amigo. Não tem como o Lula sair, deixar de ser o sistema. Ele é o sistema. Tá tentando vender essa ladainha, mas não cola mais com ninguém isso. Vamos entender o que o Lula falou no pronunciamento dele e por que foi um negócio que pegou mal, tá? No final das contas, pegou mal esse pronunciamento do Lula. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Coreia com K. Que dias estranhos foram esses no Bostil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula não vai aos atos do 1º de maio pelo segundo ano consecutivo para evitar vexame. É, exatamente. Ele está muito certo, ele sabe que vai estar vazio. É o que eu falo para vocês. Por que as pessoas não gostam mais das leis trabalhistas do Lula e coisa e tal? Não é por convencimento, né? O Lula tentou convencer de novo que o trabalhador, ele ganhou direitos porque os sindicatos e não sei o que lá, não sei o que lá. Não, meu amigo, o trabalhador agora ele experimenta, ele consegue testar com CLT e sem CLT e ver o que é melhor. E ele percebe que sem CLT é melhor. Você ganha mais dinheiro, é menos imposto, é menos dor de cabeça, é menos limitação. Se você quiser trabalhar mais, você trabalha mais e ganha mais. Ou seja, a CLT, na verdade, ela limita o trabalhador, não tem direito nenhum na CLT, né? Então, o Lula, o problema do discurso de ontem do Lula, o Lula quer se colocar como antissistema, dizendo que não, que nós vamos valorizar a CLT, não sei o que lá, não sei o que lá, falando de uma realidade que hoje em dia a grande maioria dos brasileiros já nem leva a sério mais. A CLT no Brasil já é uma pequena fração das pessoas que trabalham e a maior parte delas não está satisfeita com o que tem ali também, né? Bom, eu vou resumir para vocês o que foi o discurso do Lula. Tá aqui o pronunciamento dele aqui. Eu vou tocar um pouquinho para você ouvir a voz do pinguço corrupto e ficar com ela na sua cabeça te assombrando nos próximos minutos. Minhas amigas e meus amigos, amanhã, 1º de maio. Pronto, já ouviu demais o Lula por hoje, porque ninguém suporta mais esse cara. O resto eu vou explicar, né? Então ele fala, a primeira coisa que ele fala foi do desenrola. Ele fala que não porque os brasileiros estavam endividados e não sei o que lá, então nós fizemos o desenrola e você vai poder pagar suas dívidas com desconto e coisa e tal, né? E é muito curioso que ele esqueceu que ele já fez um desenrola em 2023, né? E não deu certo, né? Porque as pessoas, mesmo que por hipótese elas estivessem endividadas antes, ele fez o desenrola e elas continuaram endividadas do mesmo jeito. E agora ele vai fazer um novo desenrola, é a promessa dele, né? Dessa vez vai resolver o problema da dívida das pessoas. Aí ele colocou que, olha só que coisa, quem entrar no novo desenrola não vai poder jogar em bets durante um ano, né? O que eu não sei, beleza, por mim, ok, cada um é de cada um aí. Acho uma besteira esse tipo de coisa, mas aí ele falou que não, porque as bets são uma coisa muito ruim, não fomos nós que trouxemos as bets para o Brasil. Não sei não, Lula. Lembra que foi você que regulamentou as bets no Brasil? Foi você que regulamentou as bets no Brasil, meu amigo. O Bolsonaro não quis as bets, não. Você abriu a porta das bets no Brasil pensando,
no din-din dos impostos que ia entrar aqui no Brasil. Quem trouxe as bets para o Brasil foi o governo Lula, com a regulamentação delas, né? Então ele jogou essa, mas aí, de novo, a primeira fake news desse negócio é, né? Mas aí chama uma atenção, essa foi a única referência que ele fez ao Bolsonaro. Ele não falou do Bolsonaro no resto do vídeo inteiro. Ele tentou fazer um vídeo propositivo, só com ideias, sem atacar o Bolsonaro e coisa e tal. Olha que coisa, por que isso? Porque ele sabe que o governo dele tá uma merda. E se ele falar que o adversário é fulano, o adversário ganha pontos ao invés dele ganhar pontos, né? Então, por isso a estratégia dele de não falar do Bolsonaro. O único ponto que ele falou foi esse, que não foram outros, as bets não chegaram no nosso governo. Sim, elas chegaram no seu governo, Lula. Tem você assinando a regulamentação das bets, né? Aí depois ele falou do fim da escala 6x1, porque nós vamos fazer a escala 6x1, porque a elite no Brasil sempre foi contra a escala 6x1. Olha, eu não sei quem é que ele chama de elite, mas eu por mim bota a escala 6x1. A verdade é que ninguém se importa mais com CLT. CLT já é um modelo falido, que ninguém mais quer trabalhar nesse negócio. Vai tirar a escala 6x1 e coisa e tal, beleza, bota o que você quiser, não faz diferença. Eu nunca critiquei os direitos dos trabalhadores. O que eu sempre coloquei é que não é o governo que te dá direito. O único direito que o trabalhador tem de verdade, e se ele souber usar, ele consegue progredir na carreira dele, o único direito que o trabalhador tem é o direito de pedir demissão. Não está satisfeito, o salário está baixo, a escala está muito alta, tem muita hora extra, pede demissão, meu amigo. Pede demissão, porque eu tenho certeza que o seu patrão não vai conseguir achar outra pessoa para colocar no seu lugar, você vai acabar conseguindo alguma coisa. Na melhor das hipóteses, você procura emprego em outro lugar e vai trabalhar em outro lugar. Esse é o único direito que existe para o trabalhador na prática. Você pode achar que tem outros. Ah, mas 13º é direito. Não é, porra. 13º, no final das contas, é o trabalhador que acaba pagando. E o fim da escala 6x1 vai acontecer a mesma coisa. Ah, não, mas vai diminuir a escala sem diminuição de salário. Mas à medida que o tempo for passando, as pessoas vão ajustando, as empresas vão começar a contratar por um salário menor. E as pessoas vão aceitar, porque elas vão estar trabalhando menos tempo mesmo, então vai aceitar trabalhar por um salário menor e pronto, se ajusta rapidamente no tempo esse tipo de coisa. Os salários ou vão diminuir para acompanhar isso, ou então o número de trabalhadores vai diminuir para acompanhar isso. A verdade é que não tem mágica. Essa ideia de que o governo consegue parir direito sem custo nenhum não existe. Todo direito acaba sendo pago. Eu já estava conformado, como eu falei para vocês, durante anos eu falei isso no meu canal lá sobre anarcocapitalismo, que a CLT é uma armadilha, que não serve para nada, que é uma porcaria, não sei o que lá, mas eu nunca consegui convencer uma única pessoa disso aí. E tudo bem, não tem problema, porque as pessoas só se convencem na prática quando elas veem isso na prática. Quando começou o trabalho com o aplicativo, que as pessoas começaram a experimentar como é que era a vida sem CLT, aí elas percebem que, caralho, realmente eu consigo ganhar muito mais com essa porra, que se eu trabalhar direitinho eu consigo tirar muito mais dinheiro do que com CLT. Pô, o negócio de CLT é chato pra caralho, tem que ter jornada e tudo certinho ali, uma dor de cabeça danada, e no final das contas o que eu recebo é cheio de imposto naquilo ali, tem que pagar FGTS, tem que pagar INSS, tem que pagar não sei o que lá, não sei o que lá, no final das contas não sobra nada pra mim. O que convence as pessoas é quando elas experimentam. E é por isso que eu falo, o Lula fez todo esse negócio. Não, porque a elite brasileira sempre foi contra os direitos dos trabalhadores. Ele está falando, ele está tentando se colocar com o discurso antissistema do comunismo e não percebe que o que fez as pessoas mudarem de visão sobre o CLT não foi argumento, não foi discurso, foi a prática. As pessoas experimentam trabalhar com CLT e trabalhar sem CLT e percebem que sem CLT é melhor. E aí, meu amigo, você não tem como argumentar contra isso. Não é argumento. Argumento eu tentei argumentar durante muito tempo, nunca consegui. O que muda a cabeça das pessoas é quando elas experimentam a coisa e percebem a diferença, né? Depois ele veio com o papo de que combustível é culpa da guerra. Não porque está havendo uma guerra que está aumentando o combustível, mas a gente está evitando os danos no Brasil. Aí a culpa não é minha. Eu já falei para vocês, a culpa é do Lula, porque o Lula aumentou os impostos lá no início do governo. Aí ele falou agora que tirou os impostos. Não, mentira. Ele tirou uma parte dos impostos. O Bolsonaro tinha tirado muito mais impostos antes. Se o Lula não tivesse voltado com os impostos todos, a situação nossa estava muito melhor agora. O Lula piorou a situação do preço do combustível. Sim, a guerra continua, o preço do combustível ainda vai subir mais, e a culpa é 100% do Lula, não é culpa da guerra. A culpa é do Lula, porque ele voltou com os impostos todos que o Bolsonaro tinha tirado, né? E ainda terminou dizendo que não, porque Brasil não é quintal de ninguém. Eu acho muito engraçado ele ficar cantando de galo, né?
Porque a verdade é a seguinte, ele próprio sabe que se o Trump quisesse fazer aqui o que fez na Venezuela, ele fazia, né? Quando a gente diz que o Brasil é quintal dos Estados Unidos, não é que eu goste disso não, eu acho ruim, né? Agora, você não pode tampar o sol com a peneira. A verdade é, a gente depende economicamente dos Estados Unidos, sim, e em termos de segurança também. Ou seja, vou ficar cantando de galo, não, que não dependemos, e não sei o que lá. Meu amigo, vai lá, pra você ver o que aconteceu com o Maduro. O Maduro ficou cantando de galo também lá. Depois ele falou dos números do Portman. Não, porque tá tudo maravilhoso. Não vai no supermercado, não. Sem ir no supermercado. Os números do Portman estão maravilhosos. Que o desemprego caiu, que a inflação caiu, que o PIB subiu, que não sei o que lá, que tá tudo uma maravilha, que o céu tá rosa e os unicórnios peidam perfume enquanto saltitam nas nuvens. Tá tudo uma maravilha, segundo os números do Portman, né? E, de novo, é outro problema que ele tenta colocar que não cola, porque colava antes. Antes colava. Por que colava antes? Porque você tinha essa informação de que os números estavam maravilhosos, aí você ia no supermercado e via que não tinha porra nenhuma de maravilhoso, estava tudo caro pra cacete, os preços subindo pra cacete. Mas aí o que você pensava? Não, isso é problema desse meu supermercado aqui que é uma merda, esse meu supermercado aqui tá horroroso. Só que hoje, com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas trocam informações entre si. E aí fala, porra, eu fui no meu supermercado aqui, tá uma merda. Aí o outro cara lá de Aracaju fala, porra, também tá uma merda aqui em Aracaju. O cara lá de Salvador, porra, tá uma merda aqui em Salvador. Em São Paulo tá uma merda. Aí você chega e fala, pô, não, pera aí, esses números estão errados. Tá uma merda em tudo quanto é lugar. Como é que os números do Porsche tá maravilhoso, tudo cor-de-rosa, com unicórnios peidando perfume? Como é que pode esse negócio? Não pode, pô. Né? O número é que está errado, né? Esse é que é o problema. Antigamente esse truque funcionava, eu quero chamar a atenção para isso. Essa invenção do Lula de dizer que os números estão maravilhosos, isso não é novidade, ele sempre fez isso. É que antes a gente caía, porque você só tinha a sua experiência para ver ali. Ah não, de repente aqui no meu lugar, aqui no meu bairro mesmo, essa mercearia do tio João aqui realmente é uma merda, o cara botou os preços altos e coisa e tal, mas os números estão maravilhosos, os números é tudo cor-de-rosa, né? Agora não cola mais, todo mundo conversa entre si e percebe que não é o problema do seu bairro, é no Brasil inteiro que os preços estão subindo, né? Outras medidas do governo, falou do luz para todos, gás para todos, não sei o que para todos, não sei o que para ninguém, enfim, falou um monte de coisa, né? E aí ele terminou se dizendo antissistema. Não, porque cada vez que nós tentamos avançar com os direitos, o sistema joga contra a gente, o andar de cima, a elite. Ô Lula, você estava na Europa outro dia passeando lá com a realeza, o rei da Espanha, o primeiro-ministro da Alemanha. Você é a elite, Lula, você é a elite, você é o sistema, né? E não, que se dependesse do sistema, nem a escravidão teria acabado. Foi uma frase que ele usou aqui, coisa e tal. E adivinha, quem acabou com a escravidão foi a princesa Isabel, né, Lula? Mas enfim, de qualquer forma, ou seja, foi o sistema, né, que era o Dom Pedro II lá, a princesa Isabel era filha do Dom Pedro II, né, que acabou com a escravidão foi o sistema, né? E ao contrário, o Lula hoje é o sistema e quer se posar de antissistema. Chega a ser engraçado. Ele falou que ia tentar isso, né? Que o antissistema e não sei o que lá. Só que ele está tentando pegar o antissistema pelo lado de direitos do trabalhador. E é o que eu falo para vocês. Direito do trabalhador, todo mundo já viu que é roubada, que não ajuda nada. Não é questão de argumento. Argumento é barato, palavra é barato, meu amigo. Saliva sai de graça. O problema é você experimentar a coisa e perceber que do outro lado é melhor, né? Enfim, 7 minutos perdidos da vida de todos nós, mas olha só, eu perdi 7 minutos da minha vida para você não ter que perder os 7 minutos da sua vida assistindo essa porcaria. Não esquece de deixar o like aí, pô, quebra o galho, né? E, felizmente, não teve muita visualização não, tá? Aqui tá com 94k, não chegou nem a 100k visualização na conta principal do Lula aqui no Twitter. É lógico que teve outras contas e coisa e tal, mas impacto mesmo, cara, não deu aí 0,0001% de um vídeo do Nicolas. E os comentários são ótimos aqui. Ó. Haddad aumentou imposto, governo roubou aposentado, PT entregou imposto para a China. Resultado, população endividada e sem dinheiro para gastar. Aqui, ó, PT tirou a esperança do trabalhador, o salário está acabando antes do mês e milhares de famílias estão pegando dinheiro emprestado para pagar as contas. Agora, ano eleitoral vem lançar um outro desenrola, outra roda viva de pobreza, né? Pois é. Calma lá, meu chapa, o Lula teve 20 anos para acabar com a escala 6x1. Aí, faltando 6 meses para a eleição, ele disse que vai fazer isso porque pensa no povo. Porra, por que não fez isso antes, Lula? Você é o sistema, Lula. Não tem como você ser antissistema, cara. Você é o sistema.
Ah, o pessoal falando aqui da coisa, o Feliz Dia do Trabalhador, de 1º de maio, né? O Lula aqui com o dinheiro do INSS aqui, a grana dele, o Zé Pilantra, não sei o que lá, enfim. Essa é a história. Teve gente que disse que teve palhaço. Aqui perto de casa não teve. Mas, de repente, me pegou muito de surpresa. E, cara, véspera de feriado, tá todo mundo viajando. Ninguém assistiu essa porcaria aqui. A verdade é essa, né? Aqui, ó. Uso do FGTS. Ah, isso é outra coisa. O desenrola dele vai ser você usar o seu próprio dinheiro do FGTS, que você não pode mais sacar agora no saque aniversário que havia antes. Você agora não pode mais sacar. Agora você pode usar ele para bater suas dívidas. Olha que maravilha. O seu próprio dinheiro sendo usado para combater as dívidas, sendo que você podia ter acesso a esse dinheiro antes, né? Juros de até 1,99, dívida do FIES e coisa e tal. Enfim, estão botando um monte de coisa aqui, nenhuma novidade, nada que realmente ajude o trabalhador. Ajuda o banqueiro. O banqueiro tá feliz da vida. Aliás, o Lula, cara, é lindo ele falar que é contra as elites e coisa e tal. Os banqueiros rindo daqui até aqui, ó. Os programas do Lula, tudo é coisa de pagar dívida, de pegar dívida, de não sei o que lá. Os banqueiros riem pra caramba. Deve ser muito engraçado isso, né? O Lula dizer que é contra o sistema, mas quem ele mais ajuda? Os banqueiros aqui no Brasil. Os banqueiros, todo mundo é a favor do Lula. A filha do Itaú lá, do cara do Itaú, os entre aspas, cineasta do Itaú também lá, ou do Bradesco, não sei. Quem que é aquele idiota que é cineasta também, que é filho de banqueiro também, que é totalmente pró-Lula? Pois é, os banqueiros amam o Lula, meu, tudo ama. Por quê? Taxa de juros alta, ferra o pobre completamente, ajuda os banqueiros pra cacete. Muito engraçado, né? E tentaram fazer isso aqui avançar na rede social, né? É lógico, contrataram aqui o Notícias Paralelas. Se dependesse do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil. Meu amigo, foi a Princesa Isabel, cara. Não tem ninguém mais sistema que a Princesa Isabel que aboliu aqui. Lula indo pra cima do Congresso e da elite brasileira. O melhor vídeo que você vai ver hoje. Ninguém viu a porra do vídeo. Todo mundo cagando pro vídeo. Aqui, ó. Presidente Lula vai pra cima do Congresso, se dependesse do sistema... Todo mundo repetindo, né? É o carro da pauta. Ninguém viu o vídeo. Eu vi o vídeo, tá? Pra falar pra você o que ele falou realmente aqui. Mas esse pessoal aqui não viu, não. Só recebeu lá o dinheirinho Pix para fazer propaganda e dizer que não, que o Lula foi para cima do Congresso. Aqui tem mais um monte de gente aqui. O mesmo texto, o mesmo, copiado, cut and paste, né? E aí tentaram fazer esse negócio para ver se dava uma empolgada na galera. Não teve repercussão orgânica, não teve nenhum. Pode pode ter até subido alguma coisa aí de Lula vai para cima, não sei o que lá, porque ficam repetindo isso, né? Um monte de robô repetindo isso, até sobe nos trending topics. Mas, sinceramente, no momento aqui, não tem nada de trending topics aqui referente ao Lula. E ontem também, se ficou por muito pouco tempo. Ninguém tá nem aí pro Lula, a verdade é essa. Zero impacto nessa coisa, né? E o que chamou atenção para todo mundo aqui é Lula se esconde no palácio com medo de atos esvaziados. O Lula não teve coragem de ir nos atos do 1º de maio. Ele pode tentar fingir que tem apoio na internet, usando robô aqui, usando conta paga que o pessoal gosta, mas na prática mesmo, gente de carne e osso que vai assistir o Lula, não vai ter ninguém, meu amigo. É impressionante. O cara, no 3º mandato dele, depois de dominar a política brasileira pelos últimos 20 anos, agora o cara quer ser antissistema. Boa sorte, Lula. Tá foda, cara. Tá foda essa estratégia desse pessoal. E isso, detalhe, né? O Lula ainda fez isso depois de 2 derrotas históricas no Congresso, com o Bessias e com o fim da dosimetria, né? Até o pessoal lulista tá meio que fraco hoje, tá desempolgado com isso. Acabou que, meu amigo, tiro na água esse discurso do Lula e mostra muito bem o que é a candidatura no Lula. É um tiro na água, não tem chance nenhuma de decolar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.